Olá, telespectador do Provocação, eu sou Neto Marques e estamos aqui já aposto para mais um programa Provocação pelo site Voz MT, pelo MT Transparência, pelo YouTube e também por todos os nossos meios de comunicação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o deputado federal Coronel Assis. Ele que está aí no seu primeiro mandato, já preparando aí para uma reeleição, até porque Mato Grosso precisa de pessoas comprometidas com o nosso estado, principalmente na segurança. A gente vê aí que Mato Grosso é um dos campeões, né, de feminicídio e tudo mais. E nós vamos bater esse papo aqui para ver como é que anda o deputado Coronel Assis nessa sua caminhada em Brasília e também aí vamos falar um pouco aqui sobre política. Coronel Assis, muito obrigado pela sua presença aqui no Provocação. Obrigado, Neto. Um forte abraço a você aí. Uma grande honra poder estar aqui no Provocação, nesse grande programa aqui jornalístico aí desse grupo Voz MT que faz aí um trabalho de divulgação fantástico no nosso estado e com a internet aí para o Brasil e para o mundo também. Agora, eu quero começar este bate-papo aqui, Coronel, falando que todos nós aqui no Mato Grosso sabemos que o senhor é um homem da segurança, sempre Justo. esteve à frente aí, comandou o nosso estado aí na questão de segurança aí no comando geral, e depois o senhor foi para Brasília como deputado federal, foi a credibilidade que o povo de Mato Grosso lhe confiou, e como é que é? É aquilo que o senhor esperava, chegar em Brasília, ser deputado federal? O senhor teve assim uma decepção, teve uma alegria? Como é que foi a saída do senhor para lá? Na verdade, é uma nova experiência, né? Você sai de uma instituição que é piramidal, estamentada, baseada na hierarquia, na disciplina, muito protocolar em determinado processo. Você fica 30 anos nessa instituição, chega ao cargo máximo da instituição, que é ser comandante-geral da Polícia Militar, e vai para o campo político. No campo político, né, você mais do que nunca sabe, é um mestre nisso, que na política é a arte da construção, é a arte do diálogo, é a arte do Às vezes tem que convencimento. engolir sapo ou não? Muito sapo, né? Muitas vezes, mas é bom, é uma experiência nova. Eu acredito que Brasília traz aí, né, um rol de experiência, de coisas que você vive de maneira que vão acrescentando cada vez mais em você, como ser humano e também como político. Eu acho que hoje, né, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você tem uma disputa, até mesmo por espaço, com 512 colegas, né? Então isso força você a criar Senão não aparece, né? essas relações institucionais, buscar estar junto nas melhores comissões, buscando as melhores relatorias, protocolando os projetos. Senão, é como você falou, não tem espaço para todo mundo, E isso não. é muito bom, porque quando o deputado federal começa a brigar lá, quem ganha com isso é o Estado que elegeu, né? Justamente, justamente. Eu tenho certeza que, por mais que nós tenhamos uma bancada de 8 deputados federais, mas a bancada do Mato Grosso ela tem uma representação muito forte lá, né? Eu ajudei muito na construção, por exemplo, agora da PEC da segurança pública, né? Que eu acho que é uma grande proposta que vem de encontro ao que o Brasil precisa hoje com esse enfrentamento à violência organizada através das facções. No PL, antifacção com Derrite lá, que foi o relator, mas teve uma participação muito forte minha. Nos projetos de lei que nós aprovamos, como a tipificação do crime de domínio de cidade, lembra do crime do Sim, cangaço? aham. Nós criamos uma lei minha, foi aprovada, já está sancionada, é cadeia brava hoje é 40 anos de cadeia, então realmente eu acho que por uma bancada pequena é uma grande realização e para o primeiro mandato ainda nem se fala, né? Você passar na CCJ, ser vice-líder da oposição 2 anos Dois seguidos, anos. né? Então realmente, graças a Deus, mostra que Mato Grosso também tem representatividade. Mas o que está acontecendo será com o povo brasileiro, Coronel? É porque aumentou a pena para as pessoas que cometem um crime contra a mulher, Exato, 40 anos. E a coisa não para. Eles verdade. continuam fazendo a mesma coisa, continuam matando mulheres. Verdade, Será Neto. que precisa o quê? De uma parte psicológica da população? O que o Eu senhor tenho, eu tenho imagina? uma teoria, Neto. É. Hoje o Brasil ele possui 3 marcos legais sobre a questão de combate ao crime contra a violência contra a mulher. Primeiro, a Lei Maria da Penha, né? Segundo, a tipificação do feminicídio. E terceiro, o pacote antifeminicídio. Isso traz, né, um aparato legal muito forte para a defesa da mulher, né? Só que a gente sabe que
não é só a legislação que vai de encontro à questão de você poder diminuir esses índices de Combater, né, com combater veemência. com veemência. Vai também a ação do Poder Executivo, ação principalmente do Judiciário, porque assim, ninguém acorda de manhã cedo e fala, vou matar minha mulher, Sim, vou matar minha ex-namorada. Não, isso é um é um processo, processo. né? Isso vem lá de uma briga, de uma discussão, de uma ameaça, e essa mesma mulher, ela já fez BO, ela já pediu medida protetiva, esse cara já vamos dizer assim, infringiu, né? Quebrou a medida protetiva e não aconteceu nada com ele. Então, o que eu acho que está acontecendo é impunidade e falta da devida aplicação dessa lei. Então, eu acho que nesse ponto, né, e essa cobrança tem que ir para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser cobrado nisso aí, no sentido de poder cobrar e fazer aplicar essa lei com rigor, no sentido de que o cara quebrou a medida protetiva, Neto, vai pra cadeia, É pra cadeia. vai ficar preso, né? Mas vai resolver? Porque, cara, é básico, né? O cara só não vai matar a mulher se ele estiver longe da mulher, se ele estiver preso, se ele estiver solto, ele vai matar, ele vai fazer. Então, assim, eu acho que essa cobrança tem que ser feita. Ah, não tem vaga na cadeia. O Poder Executivo tem que abrir vaga de cadeia para agressor de mulher. Então, abre aí, né? Cria lá mais 100 vagas, 200 vagas, 300, 500, 1000 vagas no Estado para prender agressor de mulher, porque senão, meu amigo, Tem que dar exemplo tem que mesmo, dar para valer, exemplo, senão não senão não adianta. adianta, né? Imagine você, hoje Mato Grosso campeão de feminicídio no Brasil, isso é um absurdo, né? E com dinheiro em caixa, né? Exatamente, Comentário, dinheiro em caixa, sobrando exatamente, dinheiro. sobrando dinheiro. Então, assim, o que é que está faltando, né? Agora, claro, né? Você falou uma coisa, um ponto importantíssimo aí, aqui eu quero, né, render homenagem à sua leitura. Às vezes também, né, a formação nossa do homem de hoje não é a mesma formação do homem de Sim, ontem, né? com Eu certeza. lembro que, né, nós somos formados para ser o protetor, né, o provedor Da da casa, família, da da família, mulher, e sem não um dúvida. machão que Não, às Machão. vezes, né, numa discussão, num conflito de ideia quer impor Que é natural, né? Às vezes que é você ter natural, uma, né? um conflito de Sim, ideias, né? Nós estamos num tempo moderno e você vai impor isso através da força na mulher, que é mais fraca do que você, isso é um absurdo. Então, talvez essa questão da família também, ela precisa ser trabalhada, mas isso tem políticas de Estado que tem que ser feito. Daí vem o Poder Executivo. Mas na questão legislativa, tem estado, tem país aí que não tem tipificação de feminicídio, e o Brasil tem. Tem país aí que não tem tipificação de Lei Maria da Penha, e o Brasil tem. E tem país que não tem também a questão do pacote de feminicídio, e o Brasil tem. Então precisa aplicar essas leis aqui de maneira rigorosa, senão, meu amigo, não adianta nada. é aquilo que você falou, a questão da criação. Eu fui criado, acredito que o senhor também foi criado, na época que tomava a benção dos Exato. pais com as duas Com mãos as duas postas, mãos né? E postas. sim senhor, não É. senhor. Hoje a gente vê a modernidade aí, o filho chama, ei pai, e aí, como é que você tá? Beleza? Tchau. E sai, não toma benção, não é? Não tem aquele convívio como antigamente. Isso aí reflete bastante hoje. Reflete. Na hora do almoço mesmo, né? Às vezes o pai olhava para você, ele já sabia que a sua postura talvez não estava condizendo com o que ele queria que você É. tivesse, né? Então, assim, isso precisa mudar, né? Então, assim, a gente precisa estar lutando por isso. Eu acho que não é só esse ponto também, né, Neto? Eu sou relator hoje lá na Câmara também, na CCJ, da PEC que visa reduzir a maioridade penal, um assunto também Precisa, né, que, coronel? cara, Nossa. hoje 80% dos brasileiros querem isso, né? Nós tivemos agora, esse dia atrás aqui, né, um exemplo aqui no Cristo Rei, que uma menina parece que acusou, né, foi vítima, né, de um estupro dentro de um banheiro da escola, de um outro Sim, aluno de sim, é. 16 anos, né? 16 anos. E parece que isso tem que ser esclarecido. Então a gente até cobrou, fez essa cobrança na internet para que o Estado esclareça isso de maneira que possa, né? Porque é inadmissível pensar que uma pessoa de 16 anos não saiba o que está fazendo, né? Isso é um crime hediondo, isso precisa ser pago de maneira correta, de maneira. Então isso tudo tem que ser discutido. Nós estamos discutindo. Eu acho que eu estou com o texto pronto já, bem dizer, para poder apresentar na CCJ lá em Brasília, e vamos conversar com o presidente lá para ver se a gente consegue apresentar agora em abril aí e tentar avançar na pauta, né? Eu acho que é uma pauta que os brasileiros estão cobrando, precisam cobrar disso aí, e nós precisamos combater a impunidade. Senão, meu amigo, vai ficar do jeito que está. E são 88 facções hoje já, né, catalogadas e atuantes no Brasil, e eles utilizam também da mão de obra de menores de idade, de 16, 17 anos. E entrar em todos os meios, né, legais do Brasil, tanto na política como na empresa, em todos os lugares estão Neto, dentro, né? hoje existem dois tipos de domínio territorial no Brasil.
que é o domínio territorial físico, que é o que acontece lá no Rio de Janeiro, com barricadas, com cara com fuzil, dominando o território, né? Comercialmente também. Comercialmente, e aí entra a outra parte, né, que eles não só exploram, né, a questão da venda de drogas, dos recursos ilícitos, mas eles exploram também os recursos lícitos, né, cobrando até mesmo proteção de estabelecimentos comerciais de maneira irregular, né? E esse domínio que é feito lá fisicamente é feito aqui no nosso estado e em outros estados de maneira velada, né? Quem nunca ouviu falar aí do tal do Voz, do tal do Disciplina, da facção que tá andando nos bairros e cometendo esse tipo de coisa. E é aquela coisa, né? A facção já entendeu. Tipo assim, ó, de 10 amigos nossos que a gente conhece, quantos usam droga e compram droga? A gente não sabe. Mas Justamente. nós sabemos que dos 10, todos eles fazem mercado, todos eles compram no comércio, todos eles abastecem, todos eles usam a internet. Então, o vagabundo, o criminoso, o faccionado, ele está indo para a internet. Você já ouviu falar da CVNet lá no Nordeste? Que os caras estão fazendo, usando a questão da internet para vender a internet lá. Por quê? Porque esses querem explorar isso aí. Então, já ultrapassou a parte do ilícito, do irregular. Estão indo para o regular agora de maneira ilícita. E isso precisa ser apurado e o governo e o Estado precisam ir para cima disso aí. Então, lembra quando eu falei para você do projeto antifacção, que Sim. nós aprovamos? O Aham. projeto antifacção, ele traz várias inovações, principalmente para atuar em cima desse poderio financeiro das facções criminosas. Uma inovação é justamente a questão da inversão do ônus da prova. Por exemplo, se você tem um camarada lá que você prende ele tem 4 supermercados que ele lava o dinheiro do crime organizado lá. Hoje, o Estado que tem que provar que aquele mercado ele foi adquirido de forma irregular e que ele lava dinheiro do crime organizado. É. Com a nova legislação que foi aprovada e foi sancionada, ele que vai ter que provar isso para o Estado. E o Estado pode pegar aquele bem, vender, aplicar em saúde, educação, segurança pública. Isso é um grande avanço. E vou mais além. Lá no final do processo, Neto, nem que ele seja, vamos dizer assim, absolvido por insuficiência de prova, ele perdeu aquele bem. Sim, Entendeu? importante a Porque o recuperação. bem é irregular, o bem é ilegal. Agora, se ele, lógico, for inocentado por inexistência do fato, né, não tem aquele fato, não é crime, ele recebe o bem de volta, o Estado ressarce. Mas caso contrário, ele perde o bem. E hoje não, hoje é tudo ao contrário, né? Era tudo ao contrário. Sem falar que as pessoas que estão lá no bairro, que estão sendo dominadas pela facção, ele paga 2 vezes, porque ele paga, O imposto para nós, né, para o Estado, paga para o Estado e paga para eles lá, para a facção, eles pagam certinho, não atrasa nada, não né? atrasa nada. Porque senão a consequência é muito ruim para ele lá. Agora, para o Estado, ele vai deixando, porque a facção pega primeiro o dinheiro dele. Cara, Isso é muito ruim. parece paradoxal, né? Mas a lei do Estado nosso, né, ela tinha que ser ágil, né? Ela tinha que ser previsível, ela tinha que ser crível e ela tinha que ser eficaz. Hoje, se a gente pegar, a lei brasileira não é isso, pô. A lei não é ágil, a lei não tem previsibilidade, porque hoje um homicídio simples, o cara cometeu um homicídio simples. Tem cara que é condenado a 9 anos, tem cara que é condenado a 10 anos, tem cara que é condenado a 15 anos, tem cara que é condenado a 12 anos. Agora, se a gente for lá para a lei do crime, né, ela, além de ser informal, porque você fala direto com o cara lá que é o dono do morro, ela é ágil, ela é previsível porque lá se roubou, o cara leva uma coça, leva um salve, apanha. Ela é crível porque você consegue sentir, né, a questão da aplicação da lei. Ela é eficaz porque ela é aplicada de imediato só que ela tem uma característica diferente da lei do Estado. Ela é extremamente brutal, né? O cara é morto, o cara apanha, Não tem misericórdia, não tem né? Não tem misericórdia, né? misericórdia. E assim, e para quem tá sob o domínio desse povo aí, Neto, parece, como se diz, parece paradoxal, mas esse cara, ele ainda acha que é melhor do que a lei do Estado. Sabe por E quê? o julgamento desse também é rápido, É né? rápido. Por quê? Porque, cara, eu trago um exemplo aqui que aconteceu aqui no estado. Lembra daquela moça que foi morta ali perto do Pedra 90, que estava trazendo o Sim, filho dela sim, na com escola, criança, que o tal. vagabundo do ex-marido chegou e Cedo da manhã ali. meteu faca, deu umas Aham. 10 facadas nela, ela morreu segurando a mão do filho, protegendo o filho. Aquele vagabundo fugiu e ele estava escondido. E a própria família entregou ele para a polícia por medo da pessoal da facção pegar esse cara. Por quê? Então quer dizer que eles têm mais medo da No paralelo, eficácia do Estado paralelo do que o Estado regular, né? Então isso aí é um problema.
Ou nós resolvemos isso agora, Neto, ou nós vamos virar um narco-estado. Sim. E tá difícil Tá controlar isso difícil, aí, tá né? difícil. Se não tiver uma garra, se não tiver É, pessoas comprometidas, é. pessoas lá em Brasília, nossos deputados federais, nossos Senadores. senadores com vontade de É. mudar isso aí, mas tá difícil. Eu trago um exemplo assim, cara, gosto sempre de falar sobre isso. El Salvador, né? El Salvador é um país ali na América Central ali que venceu o crime. Lá era o país mais perigoso das Américas, um dos países mais violentos do hemisfério ocidental, né? Lá, Neto, só para você ter uma ideia, o índice de homicídio por 100 mil habitantes era o pior índice das Américas, né? Hoje ganha do Canadá. Por quê? Porque lá quem que matava? Os faccionados. Lá tinha as facções que eles chamam de pandilha, os pandilheiros. Esses caras, né? O presidente Bukele, só que ele fez tudo certinho. Ele criou um ambiente jurídico diferenciado, tratou esses caras de forma diferente, criou uma cadeia própria para essa turma e esses caras estão pagando uma cadeia lá de, na média de 45 anos de cadeia. Né? Então esse cara daqui fica incomunicável. Esse cara corta o vínculo com o crime aqui fora. O índice de homicídio lá hoje caiu para quase zero. Lá, para você ter uma ideia, você anda na rua, é um dos países mais seguros do mundo E El hoje. Salvador, É né? o Salvador, né? E parece que é simplório, mas, pô, como que eles baixaram o índice de homicídio? Prendendo quem mata. Prendendo quem mata. Enquanto no Brasil, nós temos um posicionamento ao contrário, que aqui nós temos a política do desencarceramento. E é uma narrativa forte, viu? No, dentro do judiciário, dentro do executivo e dentro do legislativo. Que eles falam, a cadeia não resolve, cadeia não sei o quê. Claro que resolve, pô. Como que você vai evitar que alguém mate alguém prendendo quem quer matar, pô? Não é isso? Uhum. É isso. Não tem como. O cara tem que. Assim, existe um teórico americano chamado Gary Becker que ele fala que o vagabundo ele faz conta. Se ele vai ser preso, se ele vai ser condenado, se ele vai Sim, cumprir a pena. Senão ele vai cometer o crime, pô. com certeza. Ele vai cometer o crime. Então, assim, esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil hoje é a contramão da história. E por isso, e o brasileiro vai pagar por isso, viu, Neto? Vai pagar, porque essa política do desencarceramento, eu não sei se vocês já viram, mas quem não viu, tenta entrar depois aí, faça uma pesquisa sobre o programa Pena Justa. Programa Pena Justa tinha que chamar Meu Bandido Minha Vida, porque na verdade Sim, os caras querem só desencarcerar o vagabundo. É só benefício, Neto. Não tô falando que nós queremos cadeia medieval, nego sendo torturado, sem comer, sem dormir. Não. Eu quero prisão com dignidade, mas com rigor. rigor. Com rigor. Se o cara cumprir 10 anos, ele tem que cumprir 10 anos preso lá. Porque não adianta. Hoje, cara, nós temos inúmeras leis, nós temos inúmeros processos, nós temos várias condenações. Mas a partir do momento que o cara é condenado, ele entra na vala comum da lei de execuções penais. E essa lei de execuções penais precisa ser revista. Porque o cara chega num determinado ponto e ele já vai para o semiaberto. Tem 3 tipos de cadeia no Brasil, cara. O regime fechado, cadeia de verdade, o regime semiaberto, cadeia de mentira, e o regime aberto, que para mim é absolvição, não é punição nenhuma. Já tá na rua. Você vai falar para um cara de fora aí, um americano, por exemplo, ah, não, o fulano foi condenado a 5 anos. Pô, ele vai ficar 5 anos preso? Não, não, 5 anos ele é no semiaberto. Como assim semiaberto? Não, ele só vai lá assinar. Assinar, mas ele não foi condenado a 5 anos? Foi. Então, assim, cara, é um negócio surreal, porque você é condenado, mas você não paga pelo que você fez. Uhum. Então, isso fomenta o quê? Impunidade. Impunidade é o combustível da violência. Justamente. Além de ser dessa forma, o que que acontece? Quando ele solta, o bandido sai da cadeia, ele comete outro crime, ele volta para a cadeia. Uhum. Aí ele vai preso, aí ele comete outro crime e volta. Quer dizer, ele não tem medo da Não, cadeia. não tem Então medo da lá deve estar cadeia. muito bom, porque não Muito tem bom. medo, Tá né? louco, muito E bom. ainda você vê aí pessoas, tem até um desembargador aqui do estado, que ele passa o tempo todo, rapaz, correndo atrás, que os presos estão sofrendo isso, tá aquilo, superlotação e tal. Mas a cadeia tem que ser um lugar ruim. O cara fala, eu não quero voltar lá. Porque se for assim, meio, o cara sai e volta, porque tá bom lá, alguma coisa tá bom, Ó, pra você ter uma né? ideia, né? Às vezes o cara fala assim, ah, qual que é o objetivo da pena? Punir, senão não Punir, chamava pena, sim. né? Chamava ressocialização, chamava reabilitação, chamava Hum, alguma coisa. Mas lá no código, na lei, tá escrito pena. 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 É para Pena vem cumprir, né? de penitência. Pena. Punir. O cara sentir que ele cometeu um crime, que ele quebrou o contato social, ele tem que pagar para a Tem que pagar. sociedade, né? Agora, cara, nesse programa Pena Justa, só para você ter uma ideia, Neto, eles querem obrigar
o Estado dá 6 refeições, no mínimo, para o preso. Aí eu pergunto a você, cidadão mato-grossense, cuiabano, brasileiro, você, come 6 refeições por dia? Eu não como. Ó, que eu trabalhei 30 anos na polícia, eu sou deputado federal e eu não consigo me alimentar 6 vezes por dia. Não tem como. Não tem como. Agora eu pergunto para você, como é que o Brasil vai viver numa situação dessa? Assim mesmo, deputado, às vezes você tem 3 refeições, né, não é balanceado ainda. Não é Ou, balanceada. né, Lá não, lá é acompanhada por nutricionista, nutricionista com quantidade de proteína, de carboidrato, tudo e hora certinho. certa. E hora certa. E se tiver algo errado, né, a empresa é notificada, ela é multada, é isso, é aquilo, aquilo outro. Coisa que eu até concordo, mas peraí, 6 refeições? Só, cara, só pra você ter uma ideia, se a gente for ali agora na Penitenciária Central do Estado, a PCE, você vai ver que lá tem uma quantidade X de médicos e dentistas maiores que em muitos municípios do Mato Grosso. Quantas vezes você já foi no dentista esse ano? Nenhuma. Nenhuma, né? Eu tenho lá a média de um preso ir no dentista na PCE por ano é na média de 2 a 3 vezes no ano. Pergunta ao cidadão brasileiro trabalhador, ele vai trever? Não, não vai, cara. E se ele sair do presídio numa emergência e chegar num pronto-socorro no centro, quem Prioridade é para atender. prioridade? É Ele ele? é prioridade. Pois é, Ele é esse é o nosso prioridade. Brasil. Entendeu? Então, assim, é aquela história, né? O Brasil hoje, né? A política, o sistema de justiça criminal brasileiro, ele foi deturpado. Ele tem 2 teorias muito ruins, né? A questão da criminologia crítica e a questão também lá do garantismo penal. Garantismo penal é aquela história, garanto tudo pro réu, nada pra vítima, nada pro policial. O policial, né, se bobear, ele vira o bandido, né? Na criminologia crítica, eles têm uma teoria nefasta que vem lá da escola, né, marxista de Frankfurt, que ela fala que tem 2 tipos de crime. O crime de rico, que é o crime do colarinho branco, Colarinho fraude branco. fiscal, financeira, que é esse caso do Vorcaro aí, essa Colocaram. turma aí, né? E o crime de pobre, que é roubar, né, que é furtar, que é cometer homicídio, que nesse crime de pobre aqui, eles falam que isso aqui o cara tá cometendo a justiça social porque ele não teve oportunidade na vida, né? Eu venho do bairro, Neto. Eu cresci no Jardim Glória ali, não tinha asfalto, cara. Eu trabalho desde meus 7 anos de idade. Eu fui mecânico de bomba injetora antes de entrar na Polícia Militar e passar no vestibular, entendeu? E falar pra mim que é falta de oportunidade, não concordo. É só ter vontade, É não só tem ter como. vontade de trabalhar, né, cara? Agora, o senhor virou deputado, está como deputado federal num período que o Brasil está enfrentando aí muitos desajustes. Hoje a gente vê essa violência no Brasil e hoje a gente vê o crédito da justiça está Uhum. entrando Em em xeque, baixa, né? em xeque, É. né? Como é que o senhor está lidando com esse problema em Brasília, lá na Câmara Federal, sabendo que o Brasil está numa situação tão difícil na questão de violência e essa desaprovação do nosso judiciário em geral? Neto, eu sou assim, cara. Eu gosto de dizer que eu sou muito pró Poder Judiciário, pró Ministério Público, né? Mas o bom Poder Judiciário que faz justiça, punindo o criminoso, o vagabundo, né? Considerando, salvando as pessoas, as vítimas, né? O bom policial, o Ministério Público também que faz a boa denúncia, que corre atrás daquela punição. Não o Judiciário, né? Leia-se aqui, né? Alguns exemplos de decisões. Não estou falando de pessoas, não. Decisões do STF, do STJ, que forçam até mesmo aquele magistrado nosso que está aqui na primeira instância, que quer apertar a laranja, que quer deixar o cara preso, que quer punir o cara com o rigor, e ele não pode fazer. Porque senão ele está cometendo um ato ilegal, ele vai ser denunciado no CNJ, vai perder o emprego dele. E a gente sabe que é difícil ser magistrado, é difícil passar num concurso, né? Então, assim, esse bom juiz, esse bom promotor, tem meu apoio e eu vou lutar pelo direito do cara, vou para cima do que tiver para cima. Mas o mal, meu amigo, é um absurdo. E eu acho, assim, que a partir desses exemplos que estão acontecendo aqui, principalmente dessas decisões dos tribunais superiores, que causam reflexo aqui embaixo, nos tribunais e nas comarcas aqui embaixo, o poder judiciário vai ser cobrado. Não tenham dúvida disso. A sociedade vai cobrar essa fatura. Por quê? Porque se gasta muito dinheiro nos 3 poderes, viu? É Sim. bom a gente falar. No executivo se gasta muito, no legislativo se gasta, mas no judiciário também se gasta muito. E o povo está acordando sobre isso aqui. Tá. Já pode reparar aí que os caras estão questionando a questão de salário, né? Não digo que um magistrado, um membro do Ministério Público não tem que ganhar um salário digno, bom, para que ele possa ter autonomia de decidir em todos os processos deles, quer seja para denunciar
denunciar, quer seja para condenar. Porque a gente sabe que é ingenuidade nossa pensar que um crime organizado desse não tem dinheiro para comprar um juiz, para comprar um promotor. Tem. Tem. E Né? muito, e Tem muito. muito dinheiro. E assim, por isso que eu acho que eles têm que ganhar bem, sim. Né? Tem que ganhar bem, um salário digno para poder decidir. Mas o povo está cobrando o quê? Entrega, retorno. E não do jeito que está hoje. Né? Então, hoje só pode preparar as pesquisas aí, ó. Todo mundo descredibilizando um poder em razão de decisões de alguns tribunais que causam reflexo aqui embaixo. Então, isso precisa ser visto. E eu tenho certeza, Neto, tenho certeza que tem uma grande ala do Poder Judiciário, do Ministério Público, que não concorda com o que está acontecendo hoje. E que quer ir para cima disso também. Entendeu? Então, assim, cara, é uma situação que a gente precisa rever, né? O Brasil está mudando, né? E vai passar a cobrar e ser mais crítico em relação a isso. Antes que a gente entre na política em si de Mato Grosso, eu queria perguntar para o senhor a questão aí do trabalho, esses 3 anos, quase 3 anos e meio que o senhor está lá em Brasília, na Câmara Federal. Como é que foi aí o seu trabalho com relação aos municípios? Exato. O que o senhor visitou bastante, levou alguma entrega? Como é que foi essa questão do senhor com relação aos municípios? Cuiabá também, Várzea Grande, como é que Neto, assim, cara, eu gosto de dizer que a gente tem grandes exemplos dentro da política mato-grossense, né? De parlamentares, de políticos que são verdadeiros municipalistas, né? Eu me espelho muito, né? No senador Jaime Campos, no senador Wellington, Indilmar Dal Bosco, Botelho, né? Eliseu Nascimento, que são o quê? São parlamentares municipalistas. São homens, né? Públicos que sempre estão olhando para os municípios. A gente sabe que... Lá na ponta precisa muito, né? Neto, e vai precisar mais ainda, sabe por quê? Com essa reforma tributária do governo do PT, vai estar todo mundo com o pires na mão daqui a pouco em Brasília pedindo o recurso que era para estar aqui no município. Ou seja, nós sempre lutamos por mais Brasil e menos Brasília e hoje nós temos agora, em menos de 4 anos do governo do PT, mais Brasília e menos Brasil. Né? Então nós precisamos mudar isso, viu, pessoal? Isso aí é esse ano. Mas enfim, fica para lá. A questão é que realmente nós buscamos andar nos municípios, falar com os nossos municípios, trazer os vereadores para perto, porque o vereador está lá na ponta, ele sabe o que está acontecendo, onde está apertando o primeiro calo. Socorro, né? É o primeiro socorro, é o para-choque mesmo social. É isso da mesmo. necessidade. Da necessidade. E nós conseguimos aí encaminhar vários recursos das nossas emendas parlamentares, né? Maquinário, coisa para saúde, equipamentos para saúde, recursos, né? Para todos muitos municípios aqui. Eu acho que uma grande maioria dos municípios que foram lá, que se colocaram à disposição, a gente sempre que teve condições, a gente colocou recursos. Só para você ter uma ideia, eu fiz, né, durante esse mandato aqui, acho que a maior entrega para a agricultura familiar de um deputado federal sozinho. São 39 tratores para a agricultura familiar. 39 tratores. 21 tratores. Metade do município de Mato Grosso, né? 21 tratores para via Empaer, e o restante, né, que foram mais 18 tratores pelo mapa e pela Codevasf, né, onde nós entregamos nos municípios, para associações, para prefeituras, justamente para fomentar a agricultura familiar. Só aqui na Baixada Cuiabana, aqui, desses 39, acho que foram mais ou menos 12 tratores aqui para as comunidades. Precisa. A Baixada Cuiabana é uma cidade mais pobre de Mato Grosso, né? Exato. E tem uma cultura de agricultura familiar não associativa. E os caras estão acordando agora, viu, Neto? Eu comecei a perceber eles se associando, organizando associação, CNPJ, tudo bonitinho, porque não tem como você encaminhar uma patrulhinha dessa aqui se não tiver o documento certo. Então eles estão se movimentando, nós estamos encaminhando aqui, só na Baixada aqui, nessa Baixada nossa aqui, foram essa quantitativa. Fora isso, máquinas como pá carregadeira, reto escavadeira, patrol, tombeira, carro-pipa, que nós estamos encaminhando, estamos entregando ainda, tem muita coisa para chegar, armamento para a polícia militar, para a polícia penal, né? Recursos para a segurança pública também, que foram encaminhados, o esporte. Eu fui agora em Cássio esse dia atrás, só lá em Cássio nós colocamos 3,5 milhões em saúde e esporte, né? Então isso é importante. Na Várzea Grande foram quase 40 milhões de reais de emendas pagas do Coronel Assis, né? Para saúde, para educação, para infraestrutura, né? Só semana retrasada eu entreguei R$ 1,6 milhão em máquina para Várzea Grande, foram
duas pá carregadeiras, uma reta escavadeira, um trator de pneu para a prefeitura. Cuiabá, né? Cuiabá nós temos um trabalho muito forte, viu? Isso aqui é uma coisa que quase ninguém fala, porque a pauta é invisível, Neto, mas eu sempre quis tratar isso com muita seriedade. A questão das pessoas que são abandonadas na rua, acolhimento, né? Aqui, Importante. ó, tem um rapaz chamado Alonso, não sei se você conhece. O Alonso, ele tem um trabalho chamado ATAP, né? Que depois é até bom se trazer ele aqui para conversar. Ele faz o acolhimento em convênio com a Secretaria Municipal do município aqui de Cuiabá, da assistência social. Então eu já coloquei quase R$ 1 milhão para ele, viu? Nesses 2 anos. E ele faz acolhimento das pessoas aqui próximo do CPA, onde com esse recurso ele reformou o local, faz um custeio anual da situação. Tem, né, o pastor Raimundo lá da Tenda de Abraão também, Tenda né? Abraão, Todo conheço. ano eu coloco o recurso da Tenda do Abraão, porque eles fazem recuperação de adicto e a gente sabe, Neto, que por mais que a gente combata o crime organizado, por mais que a gente vá para cima das facções, prenda os caras, prenda a droga, mas depois que o cara tá ali viciado na droga, dependente químico, o Estado tem que tratar. Tem que tratar. Né? E eu, como parlamentar, eu tenho que fazer minha parte. Isso está Então, ajudando o Estado, né? exato, O isso está município. ajudando o Estado, porque esse cara aqui, que é às vezes um adicto, que se propõe a entrar numa clínica de recuperação, ele tem mais recuperação do que um faccionado desse que está preso Sim, lá dentro da cadeia e não quer nem trabalhar, por exemplo, quer vir para a rua para fazer mais crime. Então, tem recurso meu lá, todo ano eu coloco 500 mil lá nesse recurso, então são recursos que estão aqui em Cuiabá, só isso aí soma quase R$ 2 milhões. Agora, teve uma grande ação do prefeito Abílio e da primeira-dama Samanta, que chama Casa do Autista, né? Só meu lá, eu coloquei 4 milhões agora, que foi tão pago já na conta lá para colocar na Casa do Autista, e eu já fiz uma promessa de colocar 2 milhões agora para esse ano que vem aqui, de emenda especial minha, né? Para terminar a questão de reforma móveis, porque são móveis especializados, salas Adaptados, sensoriais, né? adaptados para as crianças que têm neurodivergentes. Então, só nessa brincadeira aqui são 6 milhões, mais 2 milhões, 8 milhões de reais em Em Cuiabá, Cuiabá. né? Então, assim, e em E outros precisa ser municípios. divulgado isso aí, porque é Exato, importante. precisamos Porque um falar. trabalho desse que as pessoas fazem com essas emendas está aliviando o município de Verdade. gastar com isso aí. E em Santa Catarina é um exemplo, né, Uhum, deputado? é Santa verdade. Catarina, você não vê essas pessoas andarilho na rua. Verdade, verdade, Lá são verdade. bem cuidados, não deixa ficar ninguém na rua, e isso aí, as pessoas que vão lá passear Uhum, gostam porque fica tranquilo. E essas verdade. pessoas não estão jogadas, estão sendo cuidadas, Exato, extremamente né? assistidas, viu? E Isso. assim, eu acho que são trabalhos como esse que fazem com que a gente tenha esse trabalho parlamentar, né? Então, isso aí eu acho que é uma boa situação. Eu digo que o nosso mandato, Neto, ele é baseado basicamente em 3 pilares. Primeiro, nosso posicionamento político. Né? O Mato Grosso é um estado conservador, é um estado produtor, é um estado de direita. Então, Coronel Assis tem todas essas características. Foi vice-líder da oposição durante 2 anos seguidos, lá para uma bancadinha pequena de oito deputados. O cara ser vice-líder 2 anos da oposição na Câmara dos Deputados, você tem De 513. 513. Cara, é E não tem muita ninguém coisa. bobo ali, né? Não, uma besta ali, né? É. Conseguiu 30 mil votos para estar ali, né? Então, assim, pessoal, é muito considerável. Nós, né, temos uma produção legislativa muito boa, viu, Neto? Só para você ter uma Sim. ideia, em termos de legislação de defesa da mulher, eu tenho 8 projetos de leis muito bons, inclusive 2 que já estão aí em fase de pronto para plenário, inclusive até na última reunião de líderes, o líder da oposição levou meu projeto de lei lá que trata sobre uma ação para a defesa da mulher, para o presidente Hugo Mota, e Hugo ele falou Mota. que vai pautar na Câmara para a gente poder votá-lo lá também. Eu tenho uma produção legislativa gigantesca também, como eu falei para você, e lógico, as entregas, né? Essas entregas que foram muito importantes. Eu acho que a gente vai conseguir tá atingindo aí, né, esse monte de ser um parlamentar participativo, um parlamentar de luta, um parlamentar que entrega também. Isso. E nós precisamos também aqui em Mato Grosso, deputado, nessa questão aí de trabalhar a questão de presídios, né? Trazer essa questão de presídios, porque essa superlotação, às vezes, o Estado deixa o bandido solto por falta do presídio estar lotado. Essa questão aí também, o senhor tem trabalhado bastante, essa questão? O estado do Mato Grosso, Neto, assim, até esse é uma coisa que a gente precisa reconhecer, né, do governo Mauro. Ele trabalhou muito nessa questão de abertura de vagas. Eu acho que
O estado do Mato Grosso hoje, né, nós temos aí algumas adequações a fazer, mas avançou bastante. Da época que Mauro assumiu para a época agora, nós já aumentamos o número de vagas consideravelmente. Só para você ter uma ideia, eles têm a reforma dos raios aqui na PCE, né, foi um grande avanço. Eles têm uma fábrica lá onde os presos trabalham também, entregam um serviço e eles fazem de forma modular. É uma tecnologia fantástica, muito boa, que está sendo até exportada para para Fábrica de outros. bola também tem? Exato, tem tudo. Tem Lá tudo. é um negócio bem bacana. Tá. Agora vamos falar aqui de eleição, porque agora nós Eleição. estamos numa época de É eleição verdade. e a correria está muito grande. O Brasil inteiro está se movimentando, Mato Grosso não está deixando por menos. Uhum. E a gente sabe que a eleição agora, o quebra-cabeça muito grande é a questão partidária, né? Exato. Ninguém consegue eleger no Brasil sem partido, Sem tem que partido. filiar. Tem que filiar. E aí começa o quebra-cabeça, as movimentações, Montagem de as chapas, vantagens de né? chapas, que não é fácil. A gente sabe que todos os partidos estão com dificuldade de Uhum. montar sua chapa, porque está tendo muita cabeça É. e sem Sem corpos, né? corpo, é. E o Coronel Assis é uma novidade, trocou de partido, já era esperado, a É. população já era avisado, né? Todos já sabiam que você tinha essa mudança de partido. E como é que está hoje? Vamos começar aí na questão de governador, né? Vamos Nós começar de sabemos. presidente, né? Oi? Vamos começar de presidente. Presidente, vamos É. começar então no presidente lá. O PL tem um candidato que é filho do Bolsonaro. Como é Exato. que o senhor está vendo essa expectativa? Mato Grosso está acolhendo bem o Flávio? Olha, Neto, eu acho assim que no início, né, talvez, se pensava que a candidatura de Flávio seria uma candidatura tampão, uma Ele mesmo candidatura chegou a falar que negociada. negociável, Na né? verdade, aquilo foi uma grande estratégia, né, que foi montada ali por todo o time de marketing, né, do PL, de Flávio Bolsonaro, no sentido de fomentar a discussão. Isso foi o grande mote daquele momento, né? Porque é tudo momento, né? Você Sim, tem mais claro. experiência do que eu, sabe disso. E a partir daí essa candidatura foi crescendo, né? E eu gosto muito de falar sobre números, sobre dados. A última pesquisa sobre satisfação do governo, sobre a aprovação do governo do Lula em si como presidente, uma Rejeição, né? rejeição gigantesca e a aprovação, né? As pesquisas de intenção de voto hoje mostram que a eleição se polarizou, né? Flávio Sim. Bolsonaro e Luiz Inácio Que Lula da pena, Silva. né? Que Mas pena, mas é isso, é isso, não né? tem É como isso, esse é mudar. o quadro. E eu acho que É. como o Mato Grosso ele tem essa característica, né, conservadora, nós iremos sim, né, dar um bom resultado a Flávio Bolsonaro, né? E isso está sendo construído, né? Agora, lógico, vai passar por uma questão de uma escolha de uma boa vice-presidência. Isso deve ser negociado junto à questão dos partidos que serão base de apoio de Flávio Bolsonaro. Isso está sendo trabalhado muito, com muita sabedoria em Brasília. E é lógico que temos tempo ainda para estar fazendo essas negociações. E não tenham dúvida que assim, um dos carros-chefes é justamente o jeito que o Brasil está, né, Neto? Eu Tá. acho que essa rejeição da desaprovação da gestão do PT, do governo Lula e da economia gira em torno de tudo o que está acontecendo, né? Economicamente, a Haddad deixou muito a desejar, né? Teve uma época que nós tínhamos um imposto por mês, né? Então isso é muito ruim para o brasileiro, para o mato-grossense, né? O poder de compra nosso caiu bastante. Nós vamos no mercado hoje, você não compra com R$ 100 o que você comprava há 2 anos, 3 anos atrás, né? Se você pegar, por exemplo, os escândalos que aconteceram também, né? A CPMI do INSS mostrou aí que realmente, infelizmente, no governo Lula, a, a questão do roubo dos aposentados explodiu, né? Se a gente pegar agora esse último escândalo que teve aí do Banco Do Master, Banco Master. pelo amor de Deus, cara, o Vorcaro Tá tinha. respingando até com Mato Exato, Grosso, né? exatamente, né? Você tem uma ideia aí, a declaração de Pedro Táxi lá Em em Brasília, né? Brasília, ela foi muito Na impactante, comissão. né? Eu mesmo não sabia que a fonte 100 do governo do estado mandou dinheiro para um fundo que era gerido pelo Banco Master para tratar da 163, né? Embora, assim, a gente sabe que a assunção da 163 por parte do governo do estado para duplicação realmente é uma ação fantástica, porque ali era a rodovia da morte, né, Sim, Neto? com E por certeza. quanto tempo nós, idiotas, né, brasileiros, mato-grossenses, pagamos, né, aquele pedágio ali
para o Debrecht sem ter nada, a não ser um tapa-buraco Sim. meia boca ali numa pista única do que E o foi povo feito, né? morrendo, E né? povo O morrendo, povo morrendo. né? Mas essas coisas precisam ser apuradas, né? Sim. Agora, essa situação do Banco Master também respinga no governo federal, né? No governo federal, no próprio Poder Judiciário, Sim. porque ficou muito mal explicado esse contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, com o Banco Master, a questão do envolvimento dessa negociata aí, da aquisição pelo BRB do Banco Master, de um banco que não era banco, que não tinha fundo garantidor, que tinha dinheiro de fundos, de pensões, de prefeituras que agora se perderam. Quem vai pagar essa conta, Neto? Então tudo isso acaba respingando também no governo Lula e tem envolvimentos também de pessoas que talvez sejam da direita, do centro, não sei, isso precisa ser apurado, Se o né? Márcio está lá, alguém colocou ele lá. Alguém colocou ele É, lá, porque não nasceu, jabuti né? não Não dá em sobe em árvore. cima de árvore, né? Então, assim, é isso. Então, acho que tudo isso vai pesar dentro desse campo eleitoral no âmbito nacional, no âmbito estadual, as coisas estão se organizando, né? Estão se mexendo, não sei ainda. Temos aí 3 pré-candidatos, né? 4 pré-candidatos a governo, né? Senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes do meu partido agora, do PL, né? Com a bênção de Com a Bolsonaro. bênção do Flávio Bolsonaro, do pessoal da direita. Tem lá, né, o vice-governador Taviano Piveto, que assume o governo Assume o amanhã, governo. né, e com certeza vai trabalhar muito aí para poder viabilizar seu nome também. Tem a doutora Natasha aí, que vem aí com a proposta aí de ter um palanque aí, talvez, Pra né, para a esquerda, né? esquerda, dentro do Mato Grosso. Então, isso ainda deve se desenhar nesses próximos 2 meses aí, 40 dias, não sei, né, mas, assim, o meu ponto de vista e o meu posicionamento é partidário hoje, né? Hoje eu estou no Não tem outro PL, jeito, né? eu estou no PL e vou estar junto com o candidato do PL, não tenha dúvida disso, né? Trabalhando para o candidato do PL a Senado, para o candidato do PL a governo, não tenha dúvida que esse é o princípio que nós temos, né? De estar dentro de um barco e remar nesse barco e fazer o barco dar certo. É. Mas assim, não está muito embaralhado hoje aqui em Mato Grosso a questão assim, o Otaviano Pivetta que gostaria do apoio da direita nacional, do Flávio, aí que tem o candidato natural do PL, da direita, que é o Hérito. Aí o Otaviano Pivetta tentou lá um apoio, não deu certo, já começou a briga, uns É, já estão brigando com o outro, vai ser difícil para administrar essa questão, não vai? Na verdade, eleição não é fácil, né? A gente espera que a gente possa transcorrer de forma republicana, onde as pessoas possam apresentar propostas para um Mato Grosso melhor, né? Uma eleição de baixaria não é bom para ninguém, Não é bom para né? ninguém. Não é bom para ninguém. O voto, em vez de nós termos um voto qualificado, a gente vai ter um voto de azia, de estômago. Isso não é bom, né? O crescimento do Estado. Então, eu rogo, né, a todos os candidatos que nós apresentemos propostas, né, que nós tracemos, né, um futuro para o nosso Estado, quer seja na segurança pública, na saúde, na infraestrutura, na educação, para que a gente possa avançar, né? Não é à toa que o Estado do Mato Grosso é um Estado pujante, um Estado que é um Estado produtor, que produz riqueza, mas a gente precisa de boas propostas. Então, baixarias e acusações que sejam feitas de maneira responsáveis, né, e que não fiquem só no discurso. Essa candidatura do senhor à reeleição agora, qual que é a luz que o senhor vai levar para os eleitores de Mato Grosso? O que o senhor vai propor? Eu acho assim, Neto, que primeiro, né, nós temos que mostrar o que nós fizemos, né? Porque essa cobrança, E precisa, né, até saber. ela é válida e o meu eleitor que votou em mim, ele quer saber, tá, eu votei em você, o que que você fez? O que que você entregou? Entregamos muita coisa, fizemos muita coisa, estamos mostrando, vamos mostrar isso e lógico, e apresentar uma proposta de continuidade. Se nós com um mandato fizemos isso aqui, imagine com 2, né? Imagina no segundo mandato, onde você tem muito mais abrangência de relacionamento e de possibilidades de construções dentro da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados do que no primeiro. Então, com certeza, eu acho que isso vai pesar lá para o nosso eleitor. E o nosso eleitor sabe quem está posicionado, quem está defendendo o que ele pensa, quem está lá na linha de frente, dando a cara a tapa lá, mostrando mesmo para que veio e defendendo o que ele pensa. Eu acho que isso vai pesar bastante para ele. Coronel Assis, eu estava falando agora há pouco na questão de você ser candidato a deputado, qualquer cargo, você precisa de um partido, né? Exato. E você estava no União Brasil e hoje está no PL, já está afiliado no PL, né? Já.
Como é que o senhor está vendo a expectativa hoje no PL? Sabendo que hoje tinha 2 puxadores de voto lá na eleição passada, e que eram o Zé Medeiros e o Abílio. E tiveram aí, o PL elegeu na eleição passada 4 deputados federais, né. Como é que está hoje a composição? Hoje, qual que é a previsão do PL de eleição para federal ali? Olha, a gente conversa muito, né, A chapa está com tudo ok? Está redondinha? a executiva estadual, né, o presidente Ananias, ele é muito responsável em relação a isso, né, hoje nós temos uma chapa muito consolidada, né, com uma conta matemática muito bem feita, nossa previsão é fazer 3 deputados federais, né, isso com uma folga bacana, né, e de repente, lógico, né, a gente precisa sempre estar jogando e montando a nossa chapa em consonância com as outras chapas que estão sendo montadas também em outras siglas partidárias. Mas não tenha dúvida que o PL vai fazer o seu dever, está fazendo o seu dever de casa. Aqui nós não deixamos para depois o que tem que ser feito. Então já temos chapa, temos gente até de reserva aqui pronto para entrar, já para podermos aí fazer um bom desempenho, ter um bom coeficiente eleitoral e poder acessar o máximo de cadeiras. Porque hoje, federal precisa de no mínimo 230 mil votos, né, para Exatamente, para poder acessar a primeira. acessar a primeira vaga. Quer Aí você dizer, vai ter mais 190 e poucos mil aí, cento e é, oitenta e poucos mil para acessar a segunda, né, de sobra. sim. Então, é isso, E né. muitos partidos não conseguiram nem montar chapa, Não, porque é difícil, né? não é fácil, né. É, Não é fácil porque você tem que buscar e trabalhar isso durante os 4 anos do mandato, né. Graças a Deus, né, a executiva estadual do partido, ela se preocupou nisso durante esses 4 anos e foi já tentando aí trazer esses players para poder ter essa chapa consolidada, porque é matematicamente falando, isso é real. você vê aí o Partido União Brasil explodindo, porque tem duas cabeças, por exemplo, mas não tem corpo, só dá para eleger um, aí alguém tem que sair dali, né? É uma matemática difícil. Eu sempre falo que para você escolher o partido, para você achar o partido certo, para você se salvar, não é fácil. Eu acho mais difícil do que você pedir voto na rua, É entendeu? verdade, né? Como o senhor falou, né? Na verdade, nós não adianta, a gente precisa de um partido, né? Imagina. E a eleição é isso. A eleição acho que todo mundo trabalhar dentro de uma chapa, buscar, né, os votos proporcionais, porque é uma eleição proporcional, ela não é Não é majoritária. Então eu majoritário, corro atrás do meu voto, o Neto vai correr atrás do voto dele, você vai correr atrás do seu voto. Nós vamos juntar tudo isso aí e vamos acessar as cadeiras. Acessando as cadeiras, aí fica bom. isso aí. Nós falamos aqui com o Coronel Assis, deputado federal por Mato Grosso. Deputado, se eu tiver alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que eu deixei de perguntar para o senhor, se o senhor quiser falar com o nosso telespectador, fique à vontade aí para as suas considerações finais no nosso Provocação. Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse conceituado programa, falando com o Neto, que é um grande amigo, uma minha pessoa aqui que sabe muito da política mato-grossense, da política nacional, lê muito, né? E é uma grande honra poder estar aqui e me colocar à disposição sempre. Sempre que precisar, aí estaremos prontos aí para poder aqui, principalmente para prestar conta, né, do nosso trabalho legislativo e do nosso mandato, né? E estar à disposição do povo. Eu acho que o político, né, ele tem que estar sempre à disposição do povo e a política é assim, feita de baixo para cima e não de cima para baixo. Tá certo. Nós queremos agradecer aqui ao deputado Coronel Assis pela presença. Gostaríamos que volte sempre aqui, né? Assim que tiver qualquer novidade, estamos à disposição. E a você, telespectador, que nos dá sempre a honra de estar aqui assistindo o nosso Provocação pelo site Voz MT, pela MT Transparência e todos os nossos meios de comunicação. Queremos agradecer a você mais uma vez, que pode assistir também este programa a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, vai estar aí nos nossos meios de comunicação disponível para você. Nós agradecemos muito e agradecer também o Matheus, nosso técnico. Sem ele, a gente não estaria aqui fazendo este programa. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.